corações para voltarmos aos nossos lares, uma vez que nós estamos abreviando os nossos períodos juntos, mas não deixando de buscar a face de Deus, em nome de Jesus. Então, graças a Deus por isso. Eu gostaria que nós abríssemos a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 13. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Graças a Deus, estamos aqui nesta noite para engrandecer, louvar, bendizer, glorificar a Deus e também clamarmos ao Senhor. Amém. Aleluias. Atos capítulo 13. Paulo, no seu discurso na sinagoga de Antioquia, da Pisídia, enfrentando a oposição dos judeus, dos religiosos da sua época, como hoje não é diferente, está acontecendo, né? Então nós estamos aqui por graça, por misericórdia de Deus, confiados no Senhor. Não estamos aqui causando alvoroço, não estamos aqui causando desordem, pelo contrário, estamos tomando as necessárias providências, mas nunca, jamais vamos deixar de buscar a face do nosso Deus. Então, estamos aqui nessa noite com esse propósito. Deus abençoe sua vida, que vai assistir ou está assistindo, está ao vivo. Glória a Deus. Poderia até colocar ao vivo, não teria problema não. Louvado seja o nome do Senhor. Mas depois a irmã coloca no Facebook, em nome de Jesus. Agora são 20 horas e 27 minutos. Isso, 20 horas e 27 minutos. Já te damos um período de clamor, de oração. Deus abençoe as irmãs que vieram, para a glória do nome do Senhor. Mais uma vez friso, não estamos aqui em desobediência, estamos aqui em temor a Deus, em nome de Jesus. Atos capítulo 13, versículo 37. Atos 13, versículo 37 em diante. Mas aquele quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo que, pela lei de Moisés, não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não creieis se alguém for-la contar. E, saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E, despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas, visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejais de salvação até aos confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. A palavra do Senhor
por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus limites. Podeis assentar, louvando ao nome do Senhor Jesus. Amada igreja, servos do Deus vivo, esta palavra fala da perseguição que Paulo sofreu por anunciar o Evangelho, anunciar a palavra de Deus. E Jesus, bendito seja o nome do Senhor, já havia nos alertado antes. Jesus, quando Mateus escreve no capítulo 24 do Evangelho que Jesus o coloca para ele, Mateus traz essa fala do Mestre acerca dos dias do fim, acerca do final das coisas. Bendito seja o nome do Senhor. E Jesus então dá uma orientação para que os discípulos do Senhor, aqueles que professam a fé salvífica em Cristo, permaneçam atentos, estejam apercebidos, estejam em oração, estejam em comunhão, para a glória do nome do Senhor, porque Jesus expressamente falou sobre tudo isso que está acontecendo: guerras, rumores de guerras, fomes, pestes. Olha só para você ver, de uma vez só está estabelecido um caos na terra, que primeiro veio a peste, que há ameaças de guerra, e pela ameaça de guerra e por causa da peste, há ameaça de fome na terra. Não é que a terra deixou de produzir o seu fruto, não, é que agora as pessoas estão sendo obrigadas, elas estão sendo forçadas a se recolherem dentro das suas casas. Quantas famílias irão passar fome? Quantas famílias irão passar necessidade nesse período, que não tiveram condições financeiras, não tiveram condições até mesmo emocionais ou psicológicas, ou até mesmo de fé, de se prepararem para este caos? Por isso que Jesus falou: vocês, igreja, sejam simples como as pombas, mas sejam prudentes como a serpente. A igreja do Senhor Jesus está sendo instruída nesta última hora, nesse momento de caos, de aflição e de angústia, a se recolher e a se preservar. Porque lembra de Roma, quando surgiu a perseguição contra os cristãos, que o imperador romano manda colocar fogo em Roma para acusar os cristãos daquele incêndio de Roma? Não é diferente hoje. Não é diferente hoje. Hoje os governos estão decretando, estão dizendo: proíbo o comércio de abrir as portas. O governador do Distrito Federal, no dia de hoje, na noite de hoje, diz que vai decretar isso, se é que já não decretou. Então nós estamos nesse período de grande aflição em que veladamente inicia-se uma perseguição da igreja. Porque quando nós vivemos num país, no Estado laico, o Estado não pode interferir na igreja, e é uma causa pétrea na nossa Constituição, que o lugar de culto é sagrado, é inviolável, ou seja, ninguém pode entrar aqui, não há ordem judicial, não há mandato judicial, a não ser que lance por terra essa causa pétrea da nossa Constituição. Então a igreja hoje ela está amedrontada, os crentes não querem cultuar, os crentes uns querem vir para a presença de Deus, porque sabem e creem que só Deus opera milagre, mas uma grande parte diz: não, nós não podemos, nós temos que obedecer às normas, às regras. Sim, nós não somos desobedientes. Mas um dia os apóstolos do Senhor Jesus, em Atos dos Apóstolos também, quando foram confrontados pela fé deles, através da cura de um paralítico que estava à porta do templo, e eles indo à casa do Senhor orar ao Senhor, aquele mendigo querendo que eles dessem uma esmola para eles, Pedro e João olhando para aquele homem, Pedro toma a palavra e diz: olhe para nós, não temos prata, não temos ouro, mas o que nós temos, isso te damos. Em nome do Senhor Jesus, se levanta e anda. E assim aconteceu naquele dia, assim aconteceu naquela hora. Pode entrar se quiser, meu irmão. E nós estamos aqui nesta noite, crendo nesta palavra, crendo na
Louvado seja o nome de Jesus. E quando Pedro é confrontado com os judeus, com os religiosos daquela época, ele então responde àqueles homens: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Não estou aqui para trazer rebelião na igreja, para que a igreja se rebele contra o Estado. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que nós temos que orar pelas autoridades constituídas, nós temos que acatar as normas, as leis. Por isso que eu estou citando a nossa Constituição brasileira, porque ela é causa pétrea, ela é a lei maior. Não há como alguém decretar acima da Constituição brasileira, a não ser que ela seja banida, que ela seja arrancada e que ela seja destruída. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui Paulo já estava sofrendo as perseguições por levar a palavra de Deus. E a perseguição não vinha de fora apenas, não vinha de Roma apenas, pelo contrário, eram os judeus, os religiosos, que incitavam a Roma a perseguir os cristãos. E hoje não é diferente, porque o decreto que está sendo projetado para o Distrito Federal é: fecha-se o comércio, e as igrejas, ele quer fazer uma orientação como se fosse necessário, que a igreja não aglomere muitas pessoas, que na igreja não tenha tumulto de pessoas. Eu quero fazer uma pergunta para você: o governo tem solução para esse problema? O Estado tem solução para esse problema? Pelo contrário, muitos são até auxiliares do problema, porque isso foi criado num Estado onde não teme a Deus. E isso foi lançado e projetado no mundo. Sabe por quê? Porque Jesus falou na sua palavra: haverá pestes. Aleluia, Jesus. Isso está lastrado nos quatro cantos da terra. Isso não está só no Brasil, isso está nos quatro cantos da terra. A igreja do Senhor Jesus vai se calar nessa hora? Jamais. Jamais. Se for necessário pagar com a nossa vida, nós temos que nos colocar na presença do Pai e auxiliar as pessoas que buscam socorro. O salmista, no Salmo 121, ele diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? As pessoas estão olhando para as autoridades. Os montes representam os poderes. Olha para a Câmara Legislativa corrupta, olha para a Câmara Federal corrupta, corrompida, querendo os seus benefícios, seus direitos, seus dinheiros, enquanto a população está jogada à sorte. E a igreja vai ficar quieta, vai fechar as portas para não atender as pessoas. Deus me levantou como um sacerdote, e eu ouso dizer como um profeta dele na face da terra. Eu estou aqui, aquele que necessitar de uma oração, eu estou aqui para orar pela sua vida, orar pela sua casa, orar pela sua família, para trazer uma palavra de esperança, porque a nossa esperança não vem do homem. O salmista olha para os montes e clama: de onde me virá o socorro? E aí o Senhor mesmo dá a palavra e ele responde: meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, confie em Deus. Confia em Deus. Habita no esconderijo do Altíssimo, porque nós precisamos descansar sobre a sombra do Onipotente. Agora é hora da igreja se unir em oração, em clamor e súplica. Nós não estamos de férias, como os governos estão dando férias às pessoas. Quantas empresas estão agora na iminência de quebrar? Quantos pais de famílias estão agora na iminência de serem desempregados? Isso tudo é uma arquitetação diabólica, isso tudo é uma arquitetação satânica, maligna, aproveitando o caos estabelecido. Por quê? Porque tem que cumprir a palavra de Deus, tem que levantar um governo mundial, tem que levantar uma religião mundial. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a igreja do Deus vivo está na terra marchando, aguardando a volta do Senhor, dizendo: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A nossa fé não está no homem, nossa esperança não está no Estado. A nossa fé e a nossa esperança está no Senhor. Aleluia, Jesus, é verdade. O outro salmo diz, Salmo 20, verso 7: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, a igreja do Deus vivo agora, ela faz menção do nome do Senhor.
porque só Ele guarda, só Ele livra, só Ele salva, só Ele liberta. Só Deus tem poder, irmão, para trazer livramento para a sua vida, para trazer livramento para a sua casa, porque é um negócio que não tem controle, meu querido. Uma vez que isso está na mão de pessoas malignas, pessoas que não temem a Deus, mas nós tememos ao Senhor, o nosso Deus e Pai. Oremos por essas autoridades, para que Deus dê-lhes entendimento, dê-lhes sabedoria. Se o Senhor quiser trazer livramento, ouça o que eu estou dizendo, porque eu não quero despregar o que a Bíblia prega, não quero contradizer a palavra do Senhor. Isso é necessário acontecer, até mesmo para eu e você como igreja nos voltarmos para a presença de Deus, porque Jesus deixou em Lucas 18:8: quando o Filho do Homem vier, porventura encontrará fé na terra. E é só nós olharmos agora para a nossa situação. Cadê a nossa fé? A nossa fé é muito boa quando está tudo bem, a nossa fé é muito boa quando está tudo maravilhoso, quando temos saúde, quando temos paz. Eu quero ver se você permanece com a mesma fé, é no caos. Eu quero ver se você permanece com a mesma fé, é na hora da enfermidade, é na hora da morte que se aproxima. Não perca a sua fé. Jesus está voltando, Ele está vindo buscar a sua igreja. Pelo contrário, renova a sua fé, a fé salvífica, a fé que crê na salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se humilhe perante Deus, peça perdão dos seus pecados. Agora não é hora de acusar, de apontar, de dizer, de falar, não, agora é hora de unir. Agora é hora de descer na presença de Deus, porque a Bíblia é bem clara: coloca a tua boca no pó, porque talvez haja esperança. A palavra de Deus garante que Deus ouve a oração de um justo, e eu creio que há muitos justos nesta hora clamando e orando e intercedendo ao Senhor, e Ele é fiel para te ouvir, Ele é fiel para te responder. Não se preocupe, não estou próximo de ninguém, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas também a palavra de Deus diz, meu querido, bendito seja o nome do Senhor, quem nos separará do amor de Deus? Lembra Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 8? A fome, a nudez, a tribulação, a doença. O que nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nada, eu te digo, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não perca a sua fé, meu irmão. O que o diabo quer nesta última hora é te desanimar. Sabe o que ele quer fazer na sua vida? Te oprimir, fazer você se resguardar, fazer você se trancar e fermentar a sua mente com pensamentos e notícias, porque o que não falta é essa mídia corrompida, essa mídia destrutiva dos princípios e valores cristãos. Só anuncia caos, só anuncia derrota. Eles têm prazer em querer ditar regras e normas, sabe por quê? Porque é um projeto mundial de poder. Há um projeto mundial de poder, está na palavra de Deus. É só você ler a Bíblia, é só deixar de preguiça e ler a palavra de Deus. Tem que cumprir a Bíblia Sagrada. O que não pode acontecer? Perder a minha fé, você perder a sua fé nesse Deus santo, maravilhoso, que preparou um céu de glória. Louvado seja o nome do Senhor para os seus, para os fiéis. Agora, para concluir, eu quero deixar só mais uma palavra. E se você tiver Bíblia e auxílio e assistência e alcança a palavra de Deus, abra Marcos capítulo 4. Observe, porque esta palavra que está sendo lançada nesta noite, e como tantas outras que já foram lançadas e proferidas, ela tem o valor desta parábola aqui. Ela tem o valor desta parábola aqui. Marcos capítulo 4, do versículo 10 ao 17. Observe o que está escrito na Escritura Sagrada. Bendito seja o nome do Senhor. Glória seja o nome de Jesus. São Marcos capítulo 4, a partir do versículo 10. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes:
A vós é dado saber os mistérios do reino de Deus. Igreja do Senhor, acorda! Deus nos dá a graça de compreender os mistérios do Senhor. Deus está no controle de tudo. Está dizendo: olha, eu não acredito em Deus, porque tanta tragédia, porque tanto problema, porque tanta doença. Deus está no controle, Ele nunca saiu. Observe acerca da parábola, e Ele disse-lhes: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que se não convertam, eles sejam perdoados os pecados. Você está compreendendo, irmão, o que está acontecendo? O mundo está cego, o mundo está desesperado, não está nem querendo saber de Deus, pelo contrário, quer fechar as igrejas. Ele disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como pois entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra, e os que estão junto ao caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, logo vem Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que receberam a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra, mas o cuidado deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que receberam a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um 30, outro a 60, outro a 100 por um. Quem sou eu, quem é você nesta parábola? O que ficou à beira do caminho? O que ficou no meio dos pedregais? O que ficou entre os espinhos? Ou aquele que recebeu terra fértil? O que esta palavra de Deus representa na sua vida? Ela tem condições de germinar e gerar, nascer, crescer, florescer e frutificar? Que Deus em Cristo abençoe sua vida, que Deus em Cristo abençoe sua casa, que a mão do Senhor agora esteja estendida sobre cada lar, de cada servo, de cada serva do Senhor. Que Deus tenha misericórdia desta nação, que Deus tenha misericórdia desse país, das nações da terra, ainda que não temam ao Senhor, mas que a misericórdia do Senhor nos alcance nesta hora, das pessoas que estão infectadas, das famílias que já estão perdendo seus entes queridos, das pessoas que estão vendo os mortos morrerem e nem se aproximam dos seus cadáveres. Que Deus te guarde, que Deus te livre, que Deus te proteja, que Deus te abençoe. Esta é a palavra que eu quero deixar para o meu e o seu elevo espiritual nesta noite. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Um abraço a todos e a paz do Senhor.